Vamos lá, meninos. Artigo 24. Trabalhar um pouquinho sobre ele. Resolvi colocar ele aqui no quadro para a gente conversar. Vamos lá. Nós vamos discutir apenas alguns dos incisos do 24, porque ele é longo, ele é exaustivo, ele tem 30 e tantos incisos, vocês vão ter que dar uma lida. E não é nada absurdo, se vocês o lerem, vocês vão entender bem. Mas alguns deles exigem da gente um pouquinho de estudo. E é o que a gente vai trabalhar aqui. São essencialmente os primeiros, que são os que mais chamam, os que mais caem, os que mais vocês vão ter que dar uma dedicada. O resto, se vocês lerem, vocês vão conseguir entender. Vamos lá. Os dois incisos iniciais, a gente tem que trabalhar em conjunto. É dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refiram a parcela de uma mesma obra ou serviço, ou parcelas ou obras e serviços da mesma natureza, no mesmo local. E o inciso 2, para outros serviços e compras de valor de até 10% do limite previsto na linha A no inciso 2 do artigo anterior. Que raios é esse? A linha A, inciso 2 do artigo anterior. Meninos, nada mais é do que os limites da modalidade convite. Nada mais é do que o limite da modalidade convite. Lembra, pessoal? Então a gente está aqui trabalhando aqui sobre... A gente está aqui na dispensa, né? Dispensa de licitação. E o inciso 1 e o inciso 2 tratam sobre valores. E eles falam essencialmente o seguinte: 10% para obras ou serviço de engenharia e compras, 10% de compras e demais serviços. Se, meus nobres colegas do coração, se o meu contrato se limitar ao valor de 10% de obras e serviços de engenharia ou compras e serviços do convite, a minha licitação ela é dispensada. E que valor é esse? Deixa eu apagar aqui para ficar na frente para vocês aprenderem. Qual é o limite que eu posso utilizar o convite? Vocês lembram? Lembra que isso foi atualizado? Posso utilizar convite até 330 mil reais. Até 330 mil reais posso utilizar convite. Acima disso não posso. Então, obras e serviços de engenharia de até 33 mil. E as demais compras, demais serviços, que o limite para convite é 176 mil, no nosso caso vai ser 10%. Então dá 17.600. Nessas duas situações, a minha licitação ela é dispensável. Yes! Pergunta prática. É possível licitar uma obra ou um serviço de engenharia de 30 mil reais? É possível. Se eu quiser, eu posso. Caiu um telhado, quer trocar um negócio, deu 30 mil. Posso licitar? Posso. Preciso licitar? Não. É o que a lei fala. Esse valor aqui é dispensável a licitação. O valor é pequeno. Vou gastar uma licitação por esse valor. Não tem necessidade. Joia? Então, isso que é o artigo 24, traz no inciso 1, no inciso 2. Que é importante a gente lembrar, principalmente lembrando que nós tivemos uma atualização. Meninos, uma observação importante que a lei traz pra gente. Vou mostrar para vocês lá embaixo. Ó, quando você vai lá para o parágrafo 1º. Os percentuais referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão de 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresas públicas e por autarquias ou fundações qualificadas na forma da lei como agências executivas.
Então, consórcios, sociedade de economia mista, empresas públicas e autarquias ou fundações qualificadas na forma da lei como agências executivas. Nesses casos, o limite que era de 10 passa a ser 20%. Então, vamos colocar um OBS aqui importantíssimo. Anotem aí, por favor. OBS. Esse meu limite, que era de 10%, vai para 20% quando nós estivermos diante de um consórcio público, de uma agência executiva, e aí a lei fala que também será de 20% se estivermos diante de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Beleza? Tá vendo isso aqui? Esquece. Especificamente no que se refere às empresas públicas e sociedade de economia mista, lembrem que a Lei 8666 não se aplica mais a elas. Empresas públicas e sociedade de economia mista possuem regime jurídico próprio, possui lei própria, que é a 13.303. E quando a gente vai lá na 13.303, a regra é diferente para a dispensa de licitação. Tem um valor fixo. Olha o que ela fala aqui, ó. Lei 13.303. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista, inciso 1, para obras e serviços de engenharia de valor de até R$100 mil. E para outros serviços e compras no valor de até R$50 mil. Ou seja, essa parte específica sobre empresas públicas e sociedade de economia mista, pode cortar, joia? Isso não faz parte mais, está na lei, mas não tem aplicabilidade. E a própria lei 13.303, lá naquele artigo 29, no finalzinho, fala que esses valores podem ser atualizados, podem ser verificados de acordo com características específicas, tamanho da empresa pública, da sociedade de economia mista, a partir do consórcio gestor dela, do núcleo gestor. Tudo jóia? Então, empresa pública e sociedade de economia mista estão fora, mais 10% desses valores estão dispensados à licitação, 20% se for consórcio público, agências executivas. Beleza? Então, a primeira observação importante que eu precisava fazer sobre o artigo 24 é essa, tá? Outro ponto importante acerca do artigo 24 que a gente precisa destacar. Vale a pena a gente destacar. Esse aqui, meus amigos, está na crista da onda. Inciso 4. Esse é o do momento. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, chama a atenção de alguém aí? Vou até botar aqui escrito na tela. Ó. Nos casos de emergência ou de calamidade pública. Calamidade pública. Esse Covid-19 é o que mais está sendo utilizado hoje. Não sei se vocês estão vendo um monte de decreto. Você deve estar no grupo de WhatsApp, tá rolando decreto. Eu me perdi, já nem sei mais o que tá valendo. Tá um desespero. Um monte de decreto. Tá lá, decreto. Fica declarado estado de calamidade pública, estado de emergência. É pra ficar disso aqui, ó. Aqui, ó. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento, ó, urgência de atendimento e de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos, outros bens públicos e particulares. Exatamente o que a gente está vivendo hoje. Declarou-se estado de calamidade pública, emergência, posso dispensar a licitação. Aqui, ó. É dispensável a licitação. Só que tem um detalhe. Para que eu posso dispensar a licitação? Vem aqui, ó. Somente, eu vou até... Aqui, ó, somente mudar aqui, ó. Um detalhezinho, mudar a cor para ficar bonitinho. Somente para bens necessários ao atendimento da situação emergencial
e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias. 180 dias. Consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então olha como está se encaixando exatamente no que a gente está vivendo hoje, na situação do Covid-19. Reconheceu a situação de calamidade pública? Saiu um monte de decreto aí? É autorizado a dispensa de licitação. Para quê? Compra de respirador, remédio, ampliação de hospital, trabalho de comunicação, limpeza urbana, tudo ligado a atendimento da situação emergencial. Para isso é dispensável. Declarar calamidade pública. Não, vai estar mandando reformada aqui no gabinete do prefeito. Pode? Nem lascando. Claro que não pode. Não se enquadra. E aí, o detalhe importante. As obras ligadas à situação emergencial podem ser feitas, desde que no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência, e é vedada a prorrogação. Por exemplo, a gente está precisando de leito. Aqui em Tocantins, graças a meu bom Deus, até agora, até o dia que a gente está colocando esse vídeo, que está postando esse vídeo, até agora não tem casos de internação de UTI. Em São Paulo, por exemplo, a coisa está terrível. Terrível. Você pode ir lá construir um monte de leite de UTI com dispensa de licitação? Pode. Pode. Porque se enquadra na situação. Tudo jóia? Tranquilo? Sobre esse caso aqui de emergência? Importante falar sobre ele. Beleza? Vamos lá. Terceira situação importante a gente destacar, que eu vou trabalhar em conjunto. Vou aqui, de novo, marcar. Ok. Vale a pena a gente trabalhar inciso 5 e inciso 7. O que fala inciso 5 e o que fala inciso 7? Quando não acudir interessado da licitação anterior e essa justificadamente não puder ser repetida, sem prejuízo para a administração. Inciso 7. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores ao praticado no mercado nacional forem incompatíveis, caso em que seja observado o parágrafo número 48, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta de bens e serviços por valor não superior ao constante do registro de preços ou de serviços. Meninos, são situações próximas. Nas duas situações em que, olha, não acudirem interessados, não apareceu ninguém que quis, ou quem apareceu apresentou proposta manifestamente superior, nas duas situações a licitação não serviu para nada. Na primeira não serviu para nada porque ninguém foi, na segunda não serviu para nada porque quem foi não apresentou nada que prestasse. Traduzindo, na primeira situação nós estamos diante do que a gente chama de licitação. Deixa eu até mudar para cá, para vocês colocarem aqui. Nós estamos diante, vou apagar aqui, tá vermelhinho, botar um pretinho. Da chamada licitação deserta. E a segunda situação, a licitação fracassada. Qual a diferença da deserta para a fracassada? Pô, não me ajuda, né, velho? Licitação deserta. Deserta. Não tem ninguém. É aqui quando não há interessados. Ou seja, abriu a licitação, ninguém foi. Ninguém teve interesse, ninguém curtiu. Ninguém está a fim de contratar com a administração. Você vai lá, contato direto. Na segunda, há interessados.
Só que as propostas são manifestamente superiores aos preços admitidos no mercado. Manifestamente superiores. Faz licitação aí para comprar caneta, tá contra a caneta Bic. Lembrando, falando da Bic, só pra ter uma ideia. Caneta esferográfica, azul, tá? Ninguém faz licitação para Bic. Aí faz licitação para comprar a unidade a R$20. Pô, pelo amor de Deus. Tá manifestamente superior ao preço de mercado. Nessas situações, eu faço a contratação direta. Tudo jóia? Então, a diferença da licitação deserta e a licitação fracassada. Tranquilo? Essas são situações que vale a pena a gente discutir. E uma última que eu acho que vale a pena a gente destacar é justamente a do inciso 11. O que fala o inciso 11 pra gente? Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. Meninos, vocês lembram quando a gente falou sobre a adjudicação, homologação e adjudicação da nossa licitação? Quando a gente trabalhou sobre esse ponto, a gente chegou e falou, olha, rolou a adjudicação. A gente comentou esse aula, que esse aqui foi tema de trabalho. A gente comentou. Adjudica, você declara o vencedor. Aí você tem um vencedor. O vencedor apresentou o preço dele. A administração, de agora em diante, só pode contratar com esse preço. Esse preço vincula. Vincula o vencedor, vincula a administração. Se a administração não quiser contratar, é uma história. Ela justifica lá, abre a licitação, situação conveniente, não tem mais interesse, não contrata. Mas se for contratar, tem que contratar a princípio com o vencedor com o preço. Se o vencedor não quiser manter o preço, ele vai para o segundo colocado, vai para o terceiro colocado, vai para o quarto colocado, mas sempre no preço vencedor. Tudo jóia? É assim para contratar. O inciso 11 é uma extensão dessa regra. Terminou a licitação, você passa para o contrato. O contrato está rolando. Aconteceu um problema no contrato. A empresa fechou, praticou alguma ilegalidade, não conseguiu cumprir as obrigações. A administração rescindiu. O que ela pode fazer? Uma licitação por remanescente da obra. Pode. Ou ela pode ir lá naquela licitação, daquela situação, daquela obra, e falar, ô galera, vocês lembram que vocês participaram da licitação lá atrás? Pois é. O cidadão que ganhou não conseguiu. Não deu conta. Entregou. Beita. Você quer continuar? Só que assim, isso vai ser pelas regras que ele quis. Mesmo o valor dele, claro que como isso já tem um tempo, vai ser atualizado. Se o segundo colocado quiser, beleza. Se o terceiro colocado quiser, beleza. Se o quarto colocado quiser, beleza. O que se faz então é aproveitar uma licitação pré-existente. Não é que se dispense em absoluto. Você já tem uma licitação. Só que uma licitação que já surtiu o seu efeito. Ela já concluiu o efeito dela. Que era gerar um contrato. O contrato já aconteceu. E aí você tem aquele remanescente daquela obra, remanescente daquele serviço, daquele fornecimento. E aí você vai continuar. Você aproveita aquele ato, que já é um ato bem feito. Aproveita aquela situação. Não precisa gastar tempo mexendo com outras coisas. Tudo jóia? Meninos, quando você vê aqui, você tem diversas outras situações que permitem a administração dispensar a licitação. É importantíssimo que vocês leiam isso. Na atividade que eu vou passar para vocês aí, vai ter relação com isso aqui também. Mas é importantíssimo. Deixa eu contar um segredinho para vocês. O dia que vocês for fazer a prova minha, prova da OAB, prova de concurso, o que eles fazem é tirar isso aqui e copiar e colar. Troca uma situação, troca uma palavra. Por exemplo, quando eles chegam lá no... fala sobre o artigo, sobre a
a licitação dos casos de calamidade pública, faz demais. Pegadinha que cai demais. Quando ele fala aqui, ó, podem ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos ininterruptos contados da ocorrência da emergência ou da calamidade. Chega lá na prova, é dispensável a licitação nos casos de emergência ou calamidade pública para a realização de obras ou parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo de 180 dias consecutivos ininterruptos, contados a partir da assinatura do contrato. Verdadeiro ou falso? Da assinatura do contrato. Assinatura do contrato. É assinatura do contrato? É? Não, não é. Não é assinatura do contrato. Então eles fazem isso. Isso é muito comum acontecer. O que você tem que fazer? Ler. Tudo jóia? Esses que eu destaquei são os mais importantes. Mas sobre dispensa de licitação é essencialmente isso. Nunca se esqueça que a dispensa é um rol taxativo. O que está lá é o que está lá. Não dá para inventar dispensa. Jóia? Observação. A Lei 12.462 copia ipsiliteris o artigo 24. Ipsiliteris, ela determina, ela fala que aplica-se o artigo 24, no caso do RDC, a lei. Quem deve estar perguntando, pessoal, que raio é essa de Lei 12.462? Lei da RDC, cacete. Ó, a lei da RDC, ela é clara nesse sentido. Aqui, ó, artigo 35. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação estabelecidas no artigo 24 e 25 aplicam-se no que couber às contratações realizadas com base no RDC. E a da 13.303, que é a da Estatuto das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, tem regras próprias, mas que se assemelham demais com as regras da 8666. Cabe uma lidinha, vale a pena dar uma lidinha também. Você vai lá no artigo 29, que fala sobre a dispensa. Dispensável a realização de licitações nas seguintes situações, vale a pena dar uma lida. Tudo jóia? Meninos, sobre dispensa de licitação, fechamos a conta, passamos a regra. Valeu? Obrigadão, até mais.